Olá, meus queridos alunos. Então, a aula dessa semana, gente, excepcionalmente vai ser gravada. Eu gosto muito de fazer ao vivo, porque eu adoro interagir com vocês vão comentando, eu vou respondendo, e é muito legal. Mas essa semana, excepcionalmente, a gente vai ter que fazer ela gravada, tá bom? É uma aula muito legal para você que está começando no direito penal, no direito criminal. Eu vou te passar diferenciais que vão ser decisivos para o sucesso de vocês, tá bom? E é na principal peça que a gente sempre sonha em fazer, né, quando está lá na faculdade. Ai, quero fazer um habeas corpus, um HC, e escuta aí na imprensa, foi feito um HC, e foi a liberação, um habeas corpus para cá, habeas corpus para lá. Mas o habeas corpus é uma peça que ela pode ser usada em vários momentos do processo. Quais momentos do processo? Todos eles. E hoje eu vou explicar para vocês 3 hipóteses que você vai usar o habeas corpus após a condenação. Ou seja, já teve todo o processo, e aí o seu cliente foi condenado, e você fala, putz, e agora? O que eu vou fazer, né? Quem poderá nos ajudar? Então, quem poderá nos ajudar é o habeas corpus, que vai aí, muitas vezes, modificar a situação do seu cliente, que você pensa que após a condenação, bom, agora é só revisão criminal, ou agora é só um milagre, só as mãos de Deus para salvar o seu cliente, mas não. Eu vou te ensinar, então, 3 hipóteses que eu já usei o habeas corpus após a condenação para modificar regime de pena, para colocar o réu em liberdade imediata. E tem mais um que eu vou lembrar e já vou passar para vocês, tá? Então, são 3 hipóteses, tá bom? Ah, o mais importante, dosimetria da pena. Dosimetria da pena, eu bato sempre nessa tecla. O advogado que sabe trabalhar com dosimetria da pena, ele já tem, assim, um caminho muito andado e muito adiantado, tá? Por quê? Primeiro, pouquíssimas pessoas sabem fazer uma correta dosimetria da pena. A jurisprudência do STJ, 90% dos casos, ela é muito favorável a nós. Desculpa, gente. A jurisprudência do STJ, então, ela é muito favorável, tá? A nós, operadores do direito, porque sempre tem um tema novo batendo sobre dosimetria da pena. E a terceira vertente que vocês têm que prestar muita atenção é que em 90% dos casos, gente, o juiz de primeira instância, o juiz lá de piso, né, que o pessoal gosta de chamar assim, ele vai carregar as tintas e vai ele pesar a caneta sobre o seu cliente, mesmo tendo a jurisprudência do STJ já pacificada e posicionada em sentido contrário, né? Zezinho quis fazer uma participação especial aqui na aula. Mas, enfim, sempre prestem muita atenção na dosimetria da pena, porque em 80, 90% dos casos é a chave do sucesso para você, tá? Aí você pode se perguntar, mas se o juiz de primeira instância sabe da jurisprudência do STJ, por que então que ele contraria essa jurisprudência? Quando a gente pensa em sentença criminal, em direito criminal, a gente tem que pensar também em criminologia, em controle do delito, a gente tem que pensar em política criminal. Então, tudo isso pesa aí para o juiz dar a canetada final, tá bom? E nós, advogados bem instruídos, estudados e atualizados, vamos fazer a diferença dentro do direito criminal, beleza? Então, vamos lá, gente, vou compartilhar com vocês aqui, eu fiz uma apresentação, tá? Conforme eu sempre faço, eu fiz uma apresentação aqui para nós, tá? Mas nós já vamos, então, começar a estudar os casos práticos, tá? São 3 casos meus que eu trouxe para vocês. O primeiro, eu acabei de... Opa, peraí que eu acho que eu tô... Deixa eu fechar aqui. Agora ficou legal. Vamos lá. Quando que a gente pode usar o habeas corpus após a condenação criminal? Como eu falei, vou passar para vocês 3 hipóteses, tá bom? A primeira hipótese, a condenação do cliente foi em regime semiaberto, mas ele passou toda a instrução, todo o processo, ele estava preso, tá? Mas aí veio a condenação e falou assim, não, vamos colocar esse cara no regime semiaberto. O que vai acontecer? A gente imagina, né, que ele vai automaticamente, após o trânsito julgado, óbvio,
que ele vá automaticamente para o semiaberto, comece a trabalhar, comece a remir os dias pelo trabalho, né? E seja tudo lindo e maravilhoso, como manda a legislação. Não é verdade. Muitas vezes não. 90, 100% das vezes, ele vai estar ali preso em regime fechado, porque ficou preso provisoriamente, aí vem uma condenação de regime semiaberto, e o que vai acontecer? Absolutamente nada. Ele vai continuar no fechado, vai continuar muitas vezes em CDP, em Centro de Detenção Provisória, não vai conseguir chegar na penitenciária, que é onde ele pode trabalhar, né, e remir os seus dias através do trabalho, e aí o advogado vai ter que trabalhar na execução para poder pedir essa transferência para ele, tem que ver se tem vaga, se não tem vaga, então tem todo um problema administrativo aí. E o que o STJ já falou e o STF asseverou? Que não havendo vaga, não é problema do preso, o preso não tem aí que se preocupar com o aparato estatal. Se não tem aparato estatal, para colocar esse cara no regime semiaberto, o que vai acontecer? Rua com tornozeleira eletrônica. O que não pode acontecer é ele continuar no quê? Num regime mais grave do que a própria sentença condenou ele. Foi condenado em regime semiaberto. Então, ele tem que ir para o semiaberto. Ah, não tem vaga no semiaberto? Ele vai continuar no fechado de forma indefinida? Não, não é verdade? Porque temos os advogados para trabalhar nesse sentido. Então, a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, tá bom? Devendo-se observar, nesta hipótese, os parâmetros fixados no recurso extraordinário 641-320. A gente vai ler depois a íntegra desta decisão, a ementa dessa decisão, que é da lavra do Gilmar Mendes, lá do STF, tá bom? Então, temos aí já uma primeira hipótese de habeas corpus após a condenação criminal. Então, se você recebeu aí um cliente no seu escritório condenado, não, doutor, ele já está condenado, e agora o que a gente vai fazer? A primeira hipótese que a gente pensa quando a gente é recém-formado é a revisão criminal. Ah, vamos fazer uma revisão criminal, depois de condenado, só revisão criminal. É isso que a gente aprende durante toda a nossa vida acadêmica. Mas não é assim na realidade, tá? Aqui é a advocacia de verdade, então, eu vou mostrar a realidade para vocês. A gente sempre tem que pensar em habeas corpus. Se tiver qualquer constrangimento legal ali, seja na pena, no regime de cumprimento, tem espaço para habeas corpus. Ok, meus queridos? Entenderam, então, essa primeira hipótese? Foi condenado, cumpriu a pena toda em regime fechado, aliás, ficou durante toda a instrução em regime fechado, veio a condenação, qual que é o regime que o juiz colocou lá? Vamos dizer que foi 6 anos, em regime semiaberto. E aí não tem vaga, o que você vai fazer? Não vai sentar e chorar, você vai impetrar um habeas corpus, e eu vou mostrar para vocês este modelinho de habeas corpus que os meus alunos da mentoria já têm, e que, se você for meu aluno, você vai receber pelas pecinhas editáveis, que eu dou de presente sempre para os meus queridos alunos, tá bom? Mas eu vou mostrar para vocês logo mais nessa aula, fica comigo. Segunda hipótese. Condenação em regime mais gravoso do que a lei determina, sem motivação idônea. Como eu já falei para vocês, a condenação de primeira instância, ela sempre vai carregar o quê? Além da fundamentação, da motivação do juiz, ela vai carregar ali uma política criminal de repressão ao crime mesmo, isso aí é normal. Eu me revoltava muito com essa situação, assim que me formei, eu falava, nossa, como é que pode? Não está soltando rapaz, uma jurisprudência tão antiga que ela usa para fundamentar, e aí me revoltava com o juiz de primeira instância, e falava, nossa, isso é um absurdo, esse cara tem que ser denunciado no CNJ, mas depois, com o amadurecimento, a gente, e também estudando outras ciências, né, como a criminologia, como a própria política criminal mesmo, então a gente vai entendendo que os juízes de piso, os juízes de primeira instância, eles têm um peso muito mais grande no controle social do delito. Então, eles vão realmente
pisar a caneta e pesar a caneta sobre o seu cliente, e você, um advogado bem instruído, estudado e atualizado, vai saber qual é a saída para isso, tá? Então, tem lá um réu de primário condenado aí pela primeira vez, né? E às vezes o crime é grave, é um crime capitulado aí no 157, né? Um crime que tem aquele clamor público mais latente, e aí o juiz vai mesmo pesar a caneta e às vezes até colocar ele no regime fechado, quando a lei determina o regime semiaberto ou aberto, tá? Tem que estudar o artigo 33 do Código Penal para a gente saber direitinho aí essa questão do regime de pena, e o 59, para quem é criminalista, tem que estar na ponta da língua também, tá bom? E é isso, gente, 59 e 33, vocês têm que saber exatamente. São os critérios para fixação de pena, o artigo 59, a primeira fase, e o 33 são os regimes de cumprimento da pena. A jurisprudência diz o seguinte, súmula 440 do STJ, fixada a pena base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível, em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito. Então, o que que diz essa súmula? Se você, juiz, pegou a pena base e deixou ela no mínimo legal, ou seja, na primeira fase de dosimetria da pena, você não tem nenhuma circunstância judicial desfavorável contra este apenado, você não pode, lá no cumprimento na fixação do regime, asseverar um regime mais gravoso do que determina o artigo 33 do Código Penal. Tá difícil, tá um pouquinho nebuloso, mas vai ficar mais fácil, porque eu vou trazer o caso prático, tá bom? E a terceira hipótese é o seguinte: dosimetria da pena acima do determinado pela jurisprudência, mas regime mais gravoso do que determina a lei. Essa terceira hipótese mistura duas teses que eu já testei pessoalmente no STJ e já são entendimentos simulados, tá? Então, já tive sucesso nessa terceira hipótese, vou mostrar para vocês o acórdão dessa decisão. Tá bom? Então, muitas vezes a jurisprudência do STJ, ela fala em uma dosimetria, principalmente se tratando de atenuantes e agravantes, tá? E causas de aumento de pena, e o juiz de primeira instância, ou o próprio tribunal também, decide não cumprir aquele quanto, né? Aumenta ali além daquela fração que determina a jurisprudência. Então, a gente tem que estar sempre atento à jurisprudência do STJ quanto à dosimetria de pena. Vira e mexe, tem tema lá, os temas que eles publicam periodicamente, que mais para frente viram entendimentos simulados, tá? Então, tem que ficar atento também. Esse foi um outro caso, nesse caso aqui, o cliente me procurou já com a pena transitada em julgado, com o processo transitado em julgado, eram 2 réus, tá? Os 2 tinham sido condenados em regime semiaberto, e aí o que aconteceu? Um dos réus já estava recolhido no anexo semiaberto ali de Franco da Rocha, aqui de São Paulo, e já estava, então, atrás das grades, tá? E o outro réu me procurou e disse, olha, eu não tenho estômago, eu não tenho cabeça, eu não tenho cérebro, eu não tenho saúde para enfrentar o cárcere, então eu preciso de alguma saída. Na minha inocência, lá em 2014, não me lembro agora, eu pensei primeiro em revisão criminal, e fiquei ali, alguns dias estudando o processo, querendo achar uma brecha para a revisão criminal. Mas quando eu passei a estudar dosimetria da pena, e fui lá no STJ ver a jurisprudência, eu vi que estava muito mais fácil a gente resolver por meio desta saída, tá bom? Essa jurisprudência que o relator colocou lá no meu caso. Registro inicialmente que somente em hipóteses excepcionais o STJ procede ao reexame da individualização da sanção penal. Veja só o que ele falou. Olha só, a gente não está aqui para rever pena de ninguém, né? Ele falou que somente em casos excepcionais. Notadamente, quando é flagrante a ofensa aos critérios legais
que regem a dosimetria da resposta penal, como no caso. Então, no caso, ele falou assim, realmente, queridinha, esta dosimetria da pena tá demais. A gente vai rever. E aí foi feito um novo cálculo pelo próprio STJ, o que foi incrível. Mas por que eu consegui esse resultado? É claro que o habeas corpus foi muito bem estruturado, tanto é que ele enumera lá os motivos que eu levei em habeas corpus, tá? E também estive lá 2 vezes em Brasília para despachar com o ministro. Então, fizemos um bom trabalho ali do meio de campo para a gente conseguir o sucesso. Estive lá também no julgamento de mérito para fazer a sustentação oral perante a quinta turma e foi sucesso, foi caixa. Tá bom? Vamos então agora para a segunda parte da nossa aula, que a gente vamos passar pelos casos práticos. Agora eu vou mostrar para vocês o modelo de habeas corpus da primeira hipótese, e as 2 seguintes já são casos julgados, tá? Então, já tivemos aí 100% de aproveitamento, tá bom? Vamos lá, share. Este primeiro caso aqui na tela, já está na tela. Vamos lá, deixa eu subir aqui para vocês. Exibir, vamos colocar aqui para poder escrever aqui. Então, esse primeiro caso aqui é uma condenação, e aí a advogada que trabalha junto comigo, nós fizemos, então, em parceria, né? Então, ela fez o esqueleto do HC e eu fiz as correções. Como sempre, é uma peça curta, objetiva e estruturada de forma simples e direta, como eu costumo fazer em todas as minhas ações, tá bom? Então, aqui já coloquei a ementa, que eu sempre oriento os meus mentorados, os meus alunos a fazerem a ementa do habeas corpus, porque chegando lá na mão do ministro, do assessor, de quem quer que for o primeiro contato com essa peça, ele já vai olhar aqui e vai falar, opa, peraí, né, já sei do que se trata. Então, coloquei aqui, paciente condenada a pena de 8 anos, em regime inicial semiaberto, mantida em regime fechado há 189 dias após a condenação, por não haver vagas no estabelecimento prisional, que deixou de receber detentes em razão da pandemia. O que o seu cliente tem a ver com a pandemia? Nada, né? Não é culpa dele. Então, aí ele vai ficar no regime mais gravoso por conta da pandemia? Não tem lógica, né? Evento não causado pela paciente, constrangimento ilegal claro, pedido de soltura imediata, tá bom? Então, tá aqui o nome da paciente, bonitinha. A autoridade coatora, que é a vara das execuções criminais onde ela está. Então, aqui a gente vai contando a historinha, tá? Ela foi processada e condenada na vara do júri a 8 anos de reclusão, fixando-se o regime inicial semiaberto. Ela foi presa em flagrante desde 30 de janeiro, então a gente impetrou esse habeas corpus de 2020, então tem bastante tempo já, e os HCs dela foram negados durante a instrução processual. Isso é normal, tá bom? Como eu falo lá no meu curso completo. O criminalista, ele tem que estar preparado para sucessivas negativas. E aí, o que aconteceu? Ela sempre residiu na cidade de Unai, mas ela foi transferida para uma cidade vizinha por conta da pandemia. Nós, como defesa, nada requeremos nesse momento, até porque era um momento em que ninguém sabia quais seriam os próximos passos da humanidade, né? Não sei porque também a administração penitenciária resolve fazer uma transferência de preso no meio de uma pandemia, ficar circulando gente de um lado para o outro. Mas, enfim, né? Aí é o governador que manda. Um abraço, Romeu Zé. A audiência de instrução foi realizada apenas em 22 de julho de 2020. Ela já estava 174 dias presa, de forma virtual. E nós tivemos que fazer vários requerimentos, porque a juíza também demorou um tempão para marcar. Então, foi todo um processo, assim, complicado. Houve a pronúncia, nós não recorremos, porque nós queríamos o júri mesmo, tá? E aí, até o júri, ela já estava mais de um ano presa, 469 dias, bastante tempo.
Condenada à pena corporal de 8 anos em regime inicial semiaberto, a defesa não apresentou recurso e já se passaram 189 dias do édito condenatório, tá bom? Então, ela já está há meio ano em regime mais que meio ano, né? Em regime mais gravoso do que ela foi condenada, longe da família, contrariando a lei de execução penal, né? Outra ilegalidade. Ela, que a gente tem que falar, que ela não está tentando progredir de regime, que em tese, né, teria aí que esperar vagas para progressão. O regime inicial dela é o semiaberto, então ela tem que ser colocada imediatamente em regime semiaberto. E ela está sendo punida pelo Estado por algo que ela não provocou, né? Não é culpa dela a falta de vagas. Então, nós apresentamos ao juiz da execução penal o requerimento para que ela fosse transferida, porque aqui na penitenciária, na cidade natal dela, ela pode trabalhar, né? Dentro da cadeia não há trabalho, né? Em regime aí de prisão processual. E aí, ele deferiu o pedido formulado, mas depois nós recebemos a notícia de que não há vagas, então ela continuou encarcerada no regime fechado. E aí nós falamos das condições pessoais dela, que ela é réu primária, tem bons antecedentes, tem bom comportamento carcerário também, né? Réu primária, né? Até a decisão de condenação, ela ainda era primária. E durante todo o tempo que ela permaneceu na cadeia, até hoje, ela ostenta bom comportamento carcerário, tá? Então, ela não pode ser punida pela falta de aparato estatal digno. E o STF já se posicionou no mesmo sentido, tá? Súmula vinculante 56, é uma súmula vinculante, ou seja, em tese, né, na teoria, ela já deveria, essa súmula vinculante vincula também o aspecto administrativo, né, a esfera administrativa da administração pública. Então, a administração pública, representada ali pela Secretaria da Administração Penitenciária Mineira, jamais poderia ter mantido ela em um regime mais gravoso do que mantém, então, desobedecendo a súmula vinculante 56. A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no recurso extraordinário. Então, aqui o que diz o nosso amigo Gilmar Mendes. Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado ao seu regime, violação aos princípios da individualização da pena e da legalidade. A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados ao regime semiaberto e aberto para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como colônia agrícola industrial, regime semiaberto, ou casa de albergado ou estabelecimento adequado. No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: 1. Saída antecipada do sentenciado no regime com falta de vagas, a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas, o cumprimento de penas restritivas de direito e ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto, até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. Então, o STF fala, queridão, tem essas hipóteses aqui, aí você tem que ver no seu estado como é que tá, e você tem que resolver. O que você não pode fazer é deixar o condenado em regime mais gravoso do que a própria sentença determinou, tá bom? Então, nós estamos falando aí que a manutenção da regime mais gravoso configura ilegalidade em sua prisão. E estamos pedindo aqui, né, a imediata liberdade. Se não tem vaga no presídio que ela tem que vir, então, ela tem que ser colocada em liberdade, tá ok? Esse é um caso que ainda vai ser julgado, não temos o resultado dele ainda, tá? Que ele foi impetrado essa semana, tá bom? Ou semana passada, acho que foi essa semana. Então, não temos ainda
o resultado prático dele. E é a nossa primeira hipótese de HC após a condenação. Que aí você pode ver, pode falar assim, nossa, mas ela foi condenada pelo júri, meu Deus, é crime de homicídio, é crime gravíssimo, e agora? E agora ainda tem saída, tá? Então, temos que pensar sempre de forma técnica para resolver o problema dos nossos clientes, tá bom? Vamos lá, tem mais HC para mostrar para vocês. Cadê? Aqui. Esse aqui é o último, é. O segundo caso é esse aqui. Esse caso aqui, o que que aconteceu? Vamos lá. É meu, tá? É lá de 2010, antiguinho. Deixa eu colocar aqui. Eu só não consegui pegar a peça para vocês. Inclusive, eu procurei essa peça, mas eu não sei aonde ela foi parar. Zezinho. Aonde ela foi parar nos meus acervos, nos meus arquivos. Tá? Infelizmente, eu tenho que procurar nos meus outros computadores. Então, aqui, ó, foi um caso que eu despachei com a doutora Laurita Vaz, a ministra. E ela é um amorzinho, viu, gente? Super simpática, solícita, atenciosa. Então, muitas vezes a gente vai despachar com o juiz de primeira instância super maltratado. Quando você chegar lá no STJ, muda, tá bom? Então, vamos lá. A pena base foi fixada no mínimo. O réu era primário e a juíza mandou ele cumprir em regime inicial fechado, tá? Então, a gente fez um habeas corpus substitutivo de recurso ordinário com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente, né? Ele foi condenado em roubo qualificado, a pena de 6 anos e 2 meses de reclusão em regime inicial fechado, tá? E aí, a gente entrou com HC no Tribunal de Justiça e foi indeferido liminarmente. Maravilhoso, tudo bem, pode indeferir, não tem problema, que a gente vai lá em cima no STJ, tá? Então, a gente entrou com HC contra a fixação do regime, porque a pena base foi fixada no mínimo legal. Ele tinha circunstâncias judiciais favoráveis, ele era réu primário, realmente não era tecnicamente primário, ele era absolutamente primário, né? Não respondia a nenhum processo, nunca tinha respondido a nenhum processo. E aí, o ministro deferiu o nosso pedido liminar, e aí já mandou imediatamente que retirasse esse menino lá do estabelecimento prisional de regime fechado e o colocasse em um regime prisional semiaberto, tá? E é o relatório decida. O juiz sentenciante, no que foi corroborado pelo TJ, fixou a pena base do paciente no paciente no mínimo legal, por inexistirem circunstâncias judiciais desfavoráveis. Reprimenda que restou definitiva pela ausência de agravantes e atenuantes ou causas de aumento e diminuição de pena. Verifica-se, pois, o constrangimento legal na medida em que o regime mais gravoso, no caso, o semiaberto, foi mantido, apesar da pena base ser fixada no mínimo legal, com reconhecimento das circunstâncias judiciais favoráveis para o condenado primário. Se acaso a instância qual houvesse considerado circunstâncias judiciais do crime desfavoráveis ao réu, poderia, então, com base nessas mesmas circunstâncias, agravar o regime de cumprimento de pena. Deveria o julgador, quando da individualização da reprimenda penal, ter observado o 33, ó, gente, e o 59. Lembra que eu falei? 33 e 59, quem é criminalista tem que saber. Portanto, sendo condenado primário de bons antecedentes, a decisão que lhe pôs o regime inicial mais gravoso de cumprimento de pena há de ser reformada para adequar a individualização da sanção criminal, com estrita obediência ao disposto mencionado texto legal. Então, ainda tem súmula, gente. Nossa, mas tem súmula mesmo assim. Acostume-se. Fixada a pena base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso, tá? Tem súmula e mesmo assim é desrespeitada, tá bom? Acostume-se. E ele cita outras jurisprudências aqui do mesmo ano, né, que foi interpretado o HC 2010, tá?
que a gravidade do delito em abstrato não é causa suficiente para a imposição de regime mais severo do que aquele fixado em lei, tá? O crime é grave, mas se você deu uma circunstância judicial favorável, havia primariedade e bons antecedentes, não tinha nada no 59 que desabonasse, então ali você tem que fixar o regime menos gravoso, tá? E o STF também já falou, se o condenado é primário, os critérios do 59 impõem a aplicação da pena mínima, não cabe determinar regime inicial de execução mais rigoroso que o admissível em tese. Isso vinha sendo falado desde 95, gente, olha só. Desde 95, pelo saudoso Sepúlveda Pertence, tá? E em 2010, nós ainda enfrentamos decisões que contrariavam o nosso saudoso Sepúlveda Pertence, tá bom? Então, se o julgador acha que o delito é grave, é um problema pessoal dele. Para motivar idoneamente o regime mais severo, ele tem que fundamentar, tá bom? Então, ele concedeu a ordem e aí tirou o meu cliente do regime fechado e colocou no semiaberto. Esse caso foi bem legal, vou até parar de compartilhar aqui, conversar com vocês. Esse caso foi bem legal, por quê? Tinham 2 réus também, tinha concurso de pessoas, e eu estava defendendo um, e o outro advogado estava defendendo outro. E esse outro advogado, até contei isso no meu Instagram, não sei se ainda está lá, se eu tirei isso arquivei, mas o que aconteceu? Esse outro advogado era tipo o advogado pica das galáxias da cidade, e aí, o que aconteceu? Ele advogava para um réu e eu advogava para outro. Quando saiu essa decisão desse HC aqui, o cliente dele quis me contratar para defendê-lo. Então, e eu era 2010, tinha 2 anos de formado. Então, foi bem legal. Eu fiquei me senti bem prestigiada, tá bom? Vamos lá para o último caso, que é esse aqui, que é uma salada mista, maravilhosa, que inclusive é da mesma juíza, tá? Esses 2 HCs aqui, foi contra a decisão de uma mesma juíza lá de primeira instância, que é uma juíza já conhecida, quem é advogado aqui na região do ABC conhece, que é uma juíza que ela, a caneta dela é nervosa. E aí é bom, né? Para nós é bom, porque tem bastante campo para trabalhar. Então, vamos lá. Entramos com esse HC, tá? E era um furto mediante fraude. Isso é tão antigo, gente, de pulsos de linhas telefônicas. Nem existe mais isso, né? 2014. E aí, o que aconteceu? O TJ de São Paulo já tinha reduzido a pena base, né? E já tinha aí dado uma diminuída na pena base para 2 anos e 8 meses, mas ainda estava alcançando 4 anos e 5 meses em regime semiaberto. E o semiaberto aqui no ABC, na época, que eu acredito que até hoje é a mesma coisa, eles cumprem em Franco da Rocha, trabalham lá mesmo. Então, é difícil conseguir o trabalho externo, porque tem essa possibilidade de trabalho interno lá. Então, Chilindrói só vem nos saidões, tá? Já tinha sido interposto um recurso especial, não foi por mim, pelo outro advogado, barrou na súmula 7, normal. E aí, o que nós falamos sobre o constrangimento legal? Estive 2 vezes com o ministro Gurgel de Farias. Gurgel de Faria. Muito simpático também, inclusive. Nós estamos falando o seguinte, estávamos falando o seguinte nesse HC. A pena base deveria ter sido fixada no patamar mínimo, uma vez que a circunstância judicial alguma foi supesada desfavoravelmente ao paciente, porque ele também era primário. A sentença ponderou o fato do furto ter sido praticado em 3 contas telefônicas, para exacerbar a pena na primeira fase. E ela usou o mesmo argumento na terceira fase, então, foi um bis in idem. São 3 fases de fixação da pena. O motivo que o juiz utiliza na primeira fase, ele não pode reutilizar esse mesmo motivo na segunda fase
e nem na terceira fase da dosimetria da pena. Se ele já usou essa motivação na primeira fase, acabou. Ele não pode falar, o que ele falou aqui? Continuidade delitiva, né? Foram 3 contas telefônicas. Fixa a pena acima do mínimo legal, pois o furto foi praticado em 3 contas telefônicas. Na segunda fase de dosimetria da pena, aumento a porcentagem pelo mesmo motivo, entendeu? E nem na fixação do regime também, tá bom? E foram furtados pulsos de apenas 3 contas telefônicas. Apesar disso, a pena foi desproporcionalmente aumentada em 2/3, que é o patamar máximo de acréscimo pela continuação delitiva. Então, tem que tomar cuidado aqui também. As frações são lá fixadas pela lei em até, né, a fração X. Então, tem que ver como está essa fixação também pelo STJ, tá? E a minha tese foi o seguinte: se a gente excluir todos esses acréscimos indevidos de pena, não cabe nem regime semiaberto. Cabe o quê? Regime aberto ou substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direito, né? Então, se a gente tirar, se a gente recortar, se a gente decotar todos esses aumentos indevidos, vai cair tanto, né, o quantum da pena imposta que não cabe nem mais a pena corpórea. Vai caber aí a pena restritiva de direito. A liminar foi deferida, meu cliente já pôde sair na rua tranquilo, porque quando ele me procurou, ele estava com mandado de prisão expedido, então ele estava aí escondidinho para não ser achado. E o Ministério Público também opinou favoravelmente. E aí veio o voto do meu colega amigo do coração, Gurgel de Faria. Então, eles falam o seguinte, que o HC não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, tá? Apenas em hipóteses excepcionais, que se procede ao reexame da individualização da sanção penal. Não é toda hora que a gente vai ficar aqui, sentar e fazer cálculo de pena, tá, senhores? Somente em casos excepcionais. E aí ele vem junto, cita uma jurisprudência da 6ª turma do STJ, tá, falando sobre isso. Tendo em vista que a fixação da pena base comporta uma certa discricionariedade por parte do magistrado, ela não pode ser sindicada pelas instâncias superiores, salvo no caso de que, eu adoro essa palavra, gente, adotei para a vida, vou até grifar aqui para vocês, calma, de teratologia jurídica, adoro, usem para a vida. Essa decisão é teratológica, né, para não dizer que é teratológica, ou de flagrante ilegalidade. Isso porque tal procedimento envolve profundo exame das circunstâncias fáticas, razão pela qual é vedado, em regra, revê-lo em sede de HC, tá? Eles não conhecem o HC, mas concedem ordem de ofício, que para nós é a mesma coisa. Então, foi fixada em 3 anos e 15 dias multa, a pena base, examinou desfavoravelmente os antecedentes, porque existia feitos criminais, porém, já tinha sido extinta a punibilidade absolvida, e a culpabilidade falou que o réu tinha boa condição financeira. E as circunstâncias judiciais, tá? No julgamento, o TJSP, no julgamento da apelação, né, reputou que o paciente não ostentava maus antecedentes e reduziu a pena base. Mantém, por quê? As condenações que a juíza de primeira instância falava já tinham sido, uma foi extinta a punibilidade e outra foi absolvida. Então, não tem como piorar a situação dele por conta de 2 processos que não deram em absolutamente nada, tá? Reduziu a pena base, mantendo-se ainda acima do mínimo legal, 2 anos e 8 meses e 13 dias multa. A exemplo da sentença, o acórdão sopesou negativamente
o fato de terem sido cometidos 3 delitos de furto. Contudo, esse desvalor foi computado na primeira fase, circunstância do delito, e na terceira fase, causa de aumento pelo crime continuado. Opa, peraí, aí não, né, amigão? Como é ressabido, a dupla valoração de uma mesma circunstância, em mais de uma etapa da dosimetria, caracteriza indevido bis in idem, como eu falei. Usou a motivação uma vez? Acabou. Pega aquela motivação, guarda no coração e não usa mais, tá? E junto também uma jurisprudência, porque já vinha remansosa, né? Já vinha repetitiva essa jurisprudência lá no STJ. Essa jurisprudência firmou-se no sentido que configura bis in idem, a utilização da mesma circunstância. Aqui foi a arma de fogo, que foi utilizada na primeira fase e na terceira fase da dosimetria, tá? Então, aí, o Gurgel de Faria foi tão gente boa, que ele já fez um novo dimensionamento de pena. Desse modo, ele fez o seguinte: o furto de 3 contas telefônicas, de pulsos de 3 contas telefônicas, ocorreu durante quase 40 dias, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, o que caracteriza a continuidade delitiva. Por esse fato, a pena deve ser aumentada na terceira etapa de seu cálculo. Reduziu a pena base, deixou ela em 2 anos e 6 meses, não tem atenuantes e não tem agravantes, tem apenas o quê? A causa de aumento de pena do 71, né? E levou a pena na metade, tornando-a definitiva em 3 anos e 9 meses, em regime inicial aberto, e 15 dias multa, cada uma no valor de meio salário mínimo, como fixado na sentença. Ficou salgadinho para ele? Ficou. Mas melhor do que ficar preso, não é verdade? O quanto da pena privativa de liberdade permite sua substituição por 2 sanções restritivas de direito, que deverão ser fixadas pelo juízo da execução. Não conheceu do habeas corpus e concedeu a ordem de ofício. E esse voto foi acompanhado aí pelos demais ministros, inclusive o meu querido Félix Fischer, que estava lá. Félix Fischer, para quem não sabe, ele é alemão, né? Ele não é brasileiro natural. Tem uma cara de bravo. Mas, como eu já venho falando aí para vocês nas outras aulas, né, nas aulas do meu curso também, existem técnicas aí que eu ensino, que são muito boas para perder o medo e para ter uma boa oratória na hora de fazer uma sustentação oral, seja no STJ, que é chiquérrimo, recomendo, ou seja nos tribunais de justiça aí dos estados, tá bom? Essa foi a nossa aula de hoje, gente, aula gravada. Na próxima semana nós voltamos com as nossas aulas ao vivo, que eu adoro, mas fica aí 3 hipóteses para vocês de habeas corpus após a condenação criminal. A peça que foi utilizada aqui, meus alunos já têm, né, já estão à frente aí e já tem a peça que pode ser utilizada no acervo pessoal de vocês, para estudo, para qualquer coisa, e as decisões também serão encaminhadas para vocês no grupo do Telegram e no e-mail. Muito obrigada e até a próxima aula.